A AgroTeams 2020 é 100% digital e é uma organização da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Governo do Tocantins. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes que todos os profissionais de agrárias devem dominar. Nós vamos falar sobre fosfatagem, a correção do solo à base de fósforo. Vamos lá. Quando a gente fala em correção do solo, a primeira coisa que a gente pensa é, bom, nós estamos falando de calagem, estamos falando de gessagem, mas calagem e gessagem não são as únicas formas de se fazer aí correção do solo. Existem duas outras correções importantes, que são as fosfatagens e a potassagens, que são muito, mas muito importantes para que a gente possa aí obter o máximo da nossa fertilidade dos solos. Eu vou explicar melhor hoje sobre a fosfatagem. Então, como eu já adiantei, fosfatagem então é o processo de você corrigir o solo aplicando fósforo. Aí você deve estar pensando assim, poxa, mas eu preciso corrigir o solo com fósforo? Eu já não vou fazer isso, talvez, lá na hora que eu fizer a minha adubação de plantio, ou de formação, ou de produção. Olha só, a sua adubação de plantio, ela não corrige o solo, ela só disponibiliza nutriente para a planta. É lógico que tem formas de a gente aumentar um pouco aí a adubação de plantio para poder tirar aquela diferença, mas essa não é a principal forma de se fazer. Vamos exemplificar isso aqui. Vamos supor que você pegou sua análise de solo e ela está lá com 9 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, ok? De fósforo. Porém, na hora de você fazer a comparação na sua análise de solo, você viu que para a sua região, para a sua cultura, enfim, vamos pegar aqui uma hipótese de que o nível ideal, médio, seria de 20 miligramas por decímetro cúbico. Isso daqui seria o que o meu solo deveria ter para ter condições médias. Quer dizer, então, que o meu solo tem 9 miligramas, ok? Tem 9 miligramas. Então, o meu solo está considerado como baixo, ou muito baixo em alguns casos, dependendo da cultura que você vai fazer. Mas lembra que isso aqui é só um exemplo. Então, se ele está 9 miligramas, ele está baixo. E aí chega na hora de eu fazer minha adubação de plantio, por exemplo, eu vou aplicar fósforo. Vamos supor que você vai colocar 100 kg de fósforo, ok? Vamos supor que você vai colocar 100 kg de fósforo por hectare. Quando você vai fazer isso, grande parte do seu fósforo, esses 100 kg seria para estar disponível para a planta. O problema é que esses 100 kg não vai estar disponível para a planta. Por quê? Porque grande parte dele vai ser perdido para que você consiga chegar a níveis médios. Então você não vai estar disponibilizando 100 kg por hectare. Grande parte vai ser perdido, normalmente por fixação, como é o caso do fósforo. Outros nutrientes se perdem de outra forma, mas o fósforo ele é um nutriente que ele fixa muito no solo, se ele não estiver em condições ideais, condições de pH, condições de fósforo, de argila, enfim. Não vamos falar sobre isso daqui agora, nós já falamos sobre isso lá na nossa série NPK. Tá? Se você ainda não assistiu, assiste lá, que nós falamos sobre essas características de fixação. Mas em síntese, é como se eu fizesse essa analogia da seguinte forma. Vamos supor que você tem lá você pega lá no seu banco e você está devendo lá R$1.000, né? Você está negativado lá com R$1.000. Ok, você foi lá e colocou R$2.000 na sua conta. Você vai ter R$2.000 na sua conta? Não, você vai ter apenas 1.000, porque 1.000 ali vai ser engolido ali pelo banco. E o solo faz da mesma forma. Se o seu solo não estiver em níveis médios ou altos, né? Vamos colocar níveis médios como os níveis ideais, como exemplo aqui. Se ele não estiver em níveis médios, tudo que você aplicar vai ser perdido pelo solo. Entendeu? Vai ser perdido por fixação, por lixiviação, por volatização, às vezes, dependendo aí como é no caso do nitrogênio. Enfim, então eu preciso primeiro corrigir o meu solo, elevar ele para níveis ideais, para que depois eu possa fazer a adubação para a planta. Porque se eu fizer a adubação com o meu solo em níveis baixos, lá na sua análise de solo, esse aqui é o exemplo do fósforo, mas vale para todos os outros nutrientes. O que vai acontecer? Você não vai disponibilizar aquele nutriente. Então a sua planta não vai absorver o tanto que ela deveria estar se alimentando, está sendo nutrida com aquela quantidade. Por quê? Porque grande parte vai ser perdido. Então qual que é a solução para isso? No caso do fósforo e do potássio,
eu preciso fazer minha correção antes de se fazer minha adubação de plantio. Tudo bem? E às vezes você pode fazer isso aí com culturas perenes, por exemplo, você pode fazer em outros períodos, no período de formação, de produção, ok? Mas eu vou explicar melhor como que você faz isso agora. Então vamos lá, vamos fazer então a fosfatagem. Deixa a potassagem para outra aula, porque senão vai ficar muito grande, né? Vai ficar muito extenso. Mas vamos lá. Como que eu faço então a fosfatagem? O fósforo, existem alguns níveis médios que a gente consegue aí estipular para que eu possa estar aumentando esses pontos de miligramas por decímetro cúbico. Eu vou dar um exemplo aqui. Em condições de solos areno-argilosos, em níveis médios, a cada 10 quilogramas, presta muita atenção nisso aqui, por hectare de fósforo, presta muita atenção nessa informação, porque eu acredito que você não vai encontrar ela facilmente disponível como eu estou trazendo para você aqui agora. Tudo bem? São poucos livros que trazem essas informações com precisão. Mas vamos lá. A cada 10 quilogramas por hectare de fósforo que eu aplico no solo, eu aumento 1 miligrama por decímetro cúbico de fósforo. Olha que interessante, veja bem essa informação. A cada 10 kg por hectare que eu aplico de fósforo, eu aumento 1 mg por decímetro cúbico. Professor, é sempre assim? É exato assim? Não, não é exato assim. Isso aqui são vários experimentos que trouxeram essa média de aumento. Tá? Mesmo porque eu vou fazer isso daqui como forma de correção, uma correção que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que meus níveis fiquem equiparados, né? Para que eu chegue a níveis médios. Tudo bem? Então isso daqui é uma média. Eu posso então fazer o meu cálculo por isso, seguindo? Se o seu solo é areno-argiloso, sim, se ele é argiloso você vai precisar de um pouco mais, se ele é arenoso você vai precisar um pouquinho menos, mas a média é essa, você pode estipular para poder fazer essa média. Tudo bem, então eu já sei que no nosso caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui em 9 e quero chegar a 20. Está faltando e quanto então? Está faltando aqui, daqui para cá, 11 miligramas por decímetro cúbico, tudo bem? 11 miligramas por decímetro cúbico para que eu possa chegar a níveis médios, para que aí sim eu possa fazer minha adubação de plantio e estar disponibilizando aí para a planta a quantidade correta. Então nesse caso, se está faltando 11 e a cada 10 eu aumento 1, eu tenho que aplicar aqui então 110 quilogramas por hectare de fósforo para que eu possa fazer com que no meu solo, lá no meu solo, o meu fósforo fique aí em níveis pelo menos médio, tudo bem? Então eu preciso aplicar 110. Faço como que eu cheguei nesse resultado, né? 10 vezes 11. Só isso que você vai fazer e aí então eu vou ter que aplicar essa quantidade. Bom, tudo bem, já sei quanto de fósforo que eu tenho que aplicar por hectare. Normalmente a adubação, a fosfatagem, né, que é a adubação corretiva de fósforo, você faz ela em área total e a lanço. Mas eu tenho possibilidade de incorporar. Tudo bem, se você tem possibilidade de incorporar, ótimo. Melhor ainda, né? Todo fertilizante incorporado, ele tende a ter uma maior disponibilidade. Mas em síntese, você pode fazer a lanço em área total. E aí você já deve estar pensando assim, se você tem um pouco de prática, você já deve estar pensando, poxa, mas 110 kg por hectare é uma quantidade grande, né? Imagina, eu vou ter que utilizar, vamos supor que eu vou utilizar um fosfato comum, um fosfato solúvel, como superfosfato simples, superfosfato duplo, triplo, eu vou gastar muito fósforo. Tá, realmente, se você for utilizar um fosfato solúvel, realmente você vai gastar mais, a porcentagem de fósforo é menor, porém a liberação é mais rápida. Mas lembra que isso aqui é uma adubação corretiva. Por ela ser uma adubação corretiva, não necessariamente eu tenho que estar corrigindo até na próxima semana. É uma correção que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque de 3 em 3 anos eu posso estar fazendo essa adubação corretiva. Eu não preciso fazer todos os anos. Isso aqui, o meu objetivo é que ela chegue a níveis médios. Então, qual que é a estratégia mais interessante? Você utilizar um fosfato natural reativo. O que seria o fosfato natural reativo? Para poder te explicar isso, eu preciso te explicar como é que os insumos de fósforo são criados. Deixa eu te explicar, é bem rápido. Um fósforo, para você criar um insumo à base de fósforo, vai pegar uma rocha fosfatada, ele vai ser moído lá em ácido sulfúrico, em ácido fosfórico, vai criar um fosfato solúvel. Tudo bem? Um fosfato solúvel lá que a gente fala é o superfosfato simples, o duplo, o triplo, todos aqueles superfosfatos, né? Eles são solúveis. Quais características são interessantes? É porque neles são acrescentados ali ácido sulfúrico ou ácido fosfórico. Então, depois a liberação deles é mais rápida, mas então eles acabam ficando mais caros por conta de todo esse processo.
E aí o que acontece? E nós precisamos até conversar sobre isso, tá? Isso precisa ser levado para as universidades porque as rochas fosfatadas estão acabando. Não vou falar disso nesse vídeo, podemos falar disso depois, mas precisamos levar isso para as pesquisas e extensões, precisamos levar isso para as universidades, está acabando o fósforo. Bom, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, vamos continuar focados aqui na produção de fósforo. Então pega a rocha fosfatada, vai moer ela, depois de moída então vai se acrescentar ácido sulfúrico e ácido fosfórico e vai criar aí os fosfatos solúveis, que é esse que você conhece. Porém, antes, se você pegar aquele insumo que foi criado ali, antes de se aplicar o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, ou o ácido fosfórico, aquele ali é um fosfato natural, sem aplicação de ácidos nenhum. Então, um fosfato natural que pode ser utilizado na agricultura e é utilizado em vários estados. Esse fosfato é mais barato, a porcentagem de fósforo tende a ser um pouco maior do que alguns, tá? Alguns têm fósforo, alguns fosfatos solúveis têm mais fósforo que ele, porém ele é bem mais barato, porque ele não passa por aquele processo de adição de ácidos, como o sulfúrico e o fosfórico. Então, ele é ali um pouco mais barato. Porém, a reação, ele demora mais para poder liberar o fósforo. Mas lembra que isso daqui é uma correção. E não necessariamente eu tenho aí pressa de corrigir o solo para a semana que vem. Então, eu posso estar utilizando ele. Se você pegar um fosfato natural reativo, esse mais comum que você encontra no mercado, ele, já estou embolando tudo aqui o quadro, mas vamos lá. Ele vai ter 28% de fósforo. 27, 25, 30, depende de como que ele foi criado, tudo bem? E aí neste momento você consegue aí tá utilizando ele em área total, a lança, ele é bem mais barato, ele é bem mais em conta e acaba compensando, tudo bem? Então eu posso estar utilizando aqui o fosfato natural reativo que tem 28% de fósforo. Se eu quisesse fazer isso daqui, colocar 110, não daria tanto. Vamos fazer o cálculo aqui rapidinho? Deixa eu pegar aqui a calculadora, ok? Vamos fazer esse cálculo. Vai ficar da seguinte forma: a cada 100 kg do fosfato natural reativo, eu tenho 28 kg de fósforo. Porém, eu estou precisando de 110, x, 110 vezes 100, dividido por 28, x vai dar igual a 392,8 kg por hectare. Ficou uma bagunça isso aqui, mas se você está acompanhando o vídeo, você está entendendo o que a gente está fazendo. Então, eu estou aplicando por hectare 392,8 kg por hectare de fosfato natural reativo. A lança é um fosfato mais barato, compensa e eu vou estar corrigindo o meu solo. Agora, deixa eu te contar um outro segredo que pouca gente fala. Que além dos outros 28, 27, pode variar isso aqui, tá? Eu já falei, pode chegar a 30 e poucos por cento de fósforo. Ele também tem 28% de cálcio. Olha que interessante. Interessante isso aqui. Pode variar, pode vir para 15, isso aqui 20, pode mudar, tá? Isso aqui pode mudar. Mas em síntese, eu também estou colocando cálcio. Ok? Eu também estou adicionando cálcio. Aí você deve estar pensando assim, então ele serve para calagem? A gente não recomenda utilizar isso aqui para calagem. Mas como a gente está falando de um fertilizante que vai fazer a liberação lenta, ele vai fazer a liberação no próximo ano, no segundo ano, terceiro ano, ele vai conseguir repor uma quantidade de cálcio que foi extraída, uma quantidade de cálcio aí que já não tem mais lá do calcário que você já utilizou, aquele hidrogênio que está começando a subir, está começando a acidificar o solo, esse cálcio vai ajudar a manter a saturação por base. Então é muito interessante utilizar aí os fosfatos naturais reativos. Esses fosfatos são muito interessantes e aí você vai estar corrigindo o solo com fósforo, vai manter cálcio no solo e aí então você pode fazer sua adubação comum aí de plantio, formação e produção. E é assim que a gente faz a nossa recomendação de correção de fósforo, ou seja, a fosfatagem. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Se você tem interesse em conhecer mais outros vídeos como esse, tá? Se você gostou desse tema, coloca aqui embaixo, ok? Coloca aqui embaixo qual outro assunto que você quer que a gente fale, né? Relacionado aí à correção do solo, à nutrição de plantas, entre outros, que a gente vai estar colocando no nosso cronograma. Tudo bem? E vale lembrar o seguinte, se você quer se especializar, se você quer se tornar um especialista em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você tem que conhecer o nosso curso, o CEPRAC,
que hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. Ele é um curso 100% online. Tem certificado, tem suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Você aprende desde os princípios básicos e avançados, como interpretar análise de solos, fazer recomendações de adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, entre outras. Se você quer conhecer esse curso, aqui embaixo deste vídeo tem o link, clica lá e lá no nosso site nós vamos te dar todas as informações. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.